Hoje, 19 de abril de 2022, estamos entrevistando pelo programa de História Oral o servidor Joelson Conceição Lisboa, diretor de Secretaria da Distribuição de Mandados Judiciais e presidente da Justeco, Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho do Estado de Goiás. Boa tarde, Joelson. Tudo bem? Boa tarde, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Joelson, em que data e local você nasceu? Poderia falar um pouco da sua origem? Falar da minha origem já me remete bastante emoção. Eu sou baiano, de uma cidadezinha lá do sul da Bahia chamada Itajuípe. Eu digo cidadezinha porque Itajuípe nunca passou de 20 mil habitantes, e o último censo contou próximo disso. Nasci no dia 13 de abril de 1969, ou seja, hoje, semana passada, eu completei 53 anos de bem vividos. Sou filho de um bom baiano também, que me emprestou Lisboa, meu sobrenome, e de uma pernambucaninha retada que migrou lá para a minha cidade, que me emprestou Conceição. Daí o Joelson da Conceição Lisboa. Pois é, eu como um garoto de uma cidade interiorana, lá do sul da Bahia, vivia a minha cidadezinha, que não oferecia grandes oportunidades. Meu pai era um comerciante. Ele tinha uma lanchonete, e com essa lanchonete ele criava 7 filhos. Eu sou o sexto dessa prole, o semi-caçula, como eu brinco lá em casa. E eu via meu pai trabalhando no comércio. E talvez fosse aquela que eu entendesse que fosse minha vocação. Meus irmãos mais velhos já ensaiavam os primeiros passos lá no comércio do meu pai, na lanchonete. Logo cedo eu aprendi a atender ao público, aprendi a dar troco, a clientela, a tratar bem. Então eu enxergava aquilo como uma oportunidade. E eu me via talvez como um comerciante atrás daquele balcão. Ou quem sabe, por eu gostar muito, eu venho de uma família que os filhos gostavam muito de estudar. Então eu me dedicava muito às matérias de estudos sociais e ciências. E eu me imaginava como professor também na minha cidade. Eu admirava os professores lá no meu grupo escolar e eu pensava, quem sabe eu não vou ser um professor aqui na minha cidade também. Então minha aspiração de criança, de pré-adolescente, era isso, ou professor, ou então um comerciante local mesmo da minha cidade. Era isso que eu sonhava. Então, como eu disse, eu sou o sexto de 7 irmãos, e meus irmãos mais velhos foram chegando em idade de fazer faculdade. E a minha cidade, muito pequena, oferece poucas oportunidades, tanto de ensino médio como de ensino superior. E meu pai e minha mãe pensavam em mudar para uma cidade maior, que pudesse oferecer mais opções de ensino, faculdades, etc. E minha mãe não gostava da capital do meu estado, de Salvador. Ela tinha as razões dela, ela achava a cidade muito grande, uma mudança muito repentina, sair com aquelas crianças de uma cidade de 20 mil habitantes para ir para uma metrópole. Então minha mãe assustava com a grandeza de Salvador, a grandeza metropolitana de Salvador. Então ela se interessou por Aracaju, a capital do estado de Sergipe, que é o menor estado da federação e que leva para sua capital também essas características. É uma capital que tem características do interior, é uma cidade mais tranquila, mais pacata. E minha mãe pensou, já tinha uma irmã que morava em Aracaju, a gente já conhecia a cidade. Então, no momento dessa migração, ela pensou, nós vamos para Aracaju, vamos abandonar esse projeto em Salvador. E foi isso que aconteceu. Nós fomos para Aracaju e lá meus irmãos foram fazendo faculdade. Eu tinha 12 anos de idade, então eu me considero até mais sergipano, aracajuano, do que propriamente baiano. Então, foi lá que eu concluí o meu ensino fundamental, concluí o meu ensino médio e ingressei também no curso superior. Primeiro eu iniciei um curso de História, pelo caminho, como o curso era diurno, eu trabalhava, não tinha como pegar mais matérias à noite, eu resolvi trancar o curso e voltar a estudar para o vestibular. E finalmente eu consegui me formar, me graduar em Direito, pela Universidade de Tiradentes, depois fiz 2 pós-graduação, uma em Direito de Trabalho, lá na Federal de Sergipe, e outra em Gestão Pública, que é uma coisa que eu acabei me apaixonando depois que eu entrei aqui no tribunal. Então essa é a minha modesta formação acadêmica. Mas eu tinha na minha veia aquela sangue que corria do comerciante, de ver meu pai ali atrás do balcão de lanchonete. Meu pai foi para Aracaju e continuou com o comércio. Ele montou uma pequena sorveteria lá na capital sergipana.
Então, minha primeira experiência profissional era essa, era na própria sorveteria, e quando faltava um vendedor ambulante de picolé, eu enchia um carrinho, enchia uma caixa, ia para a rodoviária ali próximo e vendia picolé. Essa foi a minha primeira experiência, claro. Minha paixão sempre foram os estudos. Então, no tempo que sobrava, eu corria, meu pai não gostava muito, minha mãe também não, mas eu digo, não, eu acho interessante isso. Eu não só vou colaborar com o negócio que sustenta a família, mas também vou aprendendo. E então, minha experiência primeiro foi essa, um vendedor de picolé, claro, da sorveteria do meu próprio pai. Depois, meus pais se separaram, aí vem todo aquele problema de uma queda um pouco de sustentação financeira, e aí nós tivemos que trabalhar mais seriamente, digamos assim. Então eu transferi o meu curso, eu estava iniciando o segundo grau, com 14 anos, transferi meu curso para a noite na escola pública e consegui um emprego de office boy do Banco do Estado. O pessoal chamava lá de periquito do governo, era uma fardinha verde, bonitinha, e eu andava para cima e para baixo, levando duplicatas, levando cheques, fazendo todo o serviço de apoio que um office boy, um contínuo, um menor aprendiz faz na instituição. Como tivemos os nossos aqui menores do Cesana. Então esse foi meu primeiro emprego formal de carteira assinada, aos 14 para 15 anos. Depois disso, com 18 anos, o presente que a gente recebe você perde o emprego, né? O office boy tem essa peculiaridade, todo menor aprendiz é assim. Então eu ingressei, como eu já estava no ramo de bancos, eu fui ser bancário. Então tive uma experiência no Banco Itaú, no setor privado, mas os meus irmãos mais velhos já estavam começando a ter sucesso em concurso público. Um no Banco do Brasil, o outro já aprovado na Caixa Econômica, já tinha um que estava aprovado no TRT, e eu pensei, o caminho talvez seja esse, concurso público. Então eu saí do Banco Itaú para estudar mais para o concurso público, e foi quando, em 1992, eu prestei meu concurso, vários concursos eu prestei e consegui obter êxito na aprovação no TRT. Foi esse os meus primeiros, minha carreira profissional. Lá na 20ª região, quando eu entrei, tomei posse no dia 19 de dezembro de 92 e entrei em exercício dia 7 de janeiro de 93. Foi quando eu coloquei o meu crachá no pescoço pela primeira vez e atravessei a porta de entrada, a porta estreita lá no TRT da 20ª região, que é o TRT do meu estado. Naquela época eu já estava aprovado em alguns outros concursos, o TRT de Alagoas, Juizado de Menores, Banco do Estado da Bahia, mas é claro, a gente quer optar por aquele que tem um melhor conforto, para você não ter despesa de deslocamento. E o TRT de Sergipe era o meu TRT. E a minha posição de aprovação no concurso me permitiu ficar lotado na capital. Então foi lá, dia 7 de janeiro de 93, que eu dei meus primeiros passos como servidor público da Justiça do Trabalho. Foi algo apaixonante, eu fui lotado na segunda CJ, segunda Junta de Conciliação e Julgamento de Aracaju. Na época ainda tinham juízes classistas, um dos empregadores, um dos empregados. Era um outro tribunal, nós usávamos máquina de escrever, carbono, não tinha nada de informática, gavetas de fichário, os processos eram empilhados em instantes, mas era o mesmo amor, o mesmo brilho que eu tinha de saber que eu estava ingressando em algo grandioso, que eu tinha dado um divisor de águas na minha vida, né? Parece pouco para quem já chegou mais longe, mas aquilo para mim não fosse bastante, mas já era mais que o suficiente do que eu precisava, atendia plenamente a minha situação. Então, eu vim desse tribunal, e aí você me perguntou, e agora eu fiz esse preâmbulo para dizer, como é que você veio parar aqui na 18ª região? E aí vem o primeiro momento. Eu tive uma carreira, eu posso chamar de exitosa, lá na 20ª região, porque assim que eu entrei, disseram para mim, tem uma função comissionada aqui de secretário de audiência. Eu disse, mas por que ninguém quer? O FC4 na época, que é uma função alta, né? Por que ninguém quer? Eu estou acabando de chegar, já vou sentar na janela, vocês vão me dar um FC4? Não, mas é porque o pessoal não gosta muito da atividade, porque tem que ficar o dia todo ali nas audiências, tem que ter uma boa gramática, porque o que o juiz ditar, o que os advogados ditarem, você vai ter que transcrever na ata. Então ele fala uma palavra lá, a sua gramática é que vai para o papel. Então, para você não passar vergonha, você tem que estar bem. Eu estou vendo que você fez uma boa prova de admissão aqui de língua portuguesa. Eu não adoro língua portuguesa, é a paixão. Aliás, devia ser a paixão de qualquer brasileiro, né? E então eu topo, eu vou. Eu também era muito bom em datilografia. Na minha época tinha prova de datilografia, que era eliminatória, né? E eu consegui tirar nota 100, eu fiz o número máximo de toques por minuto. Então eu tinha tudo para ir. Eu não estava mais com a função comissionada. E aí fui para a sala de audiência, muito inocente, não conhecia direito o
não era bacharel em Direito ainda, não conhecia a vida forense, e lá eu fui. Colocava o meu papelzinho na ata e falava para a juíza, aberta audiência, tudo que ela falava, eu datilografava. E só que aí veio a primeira grande luz da minha vida na Justiça do Trabalho. O recém-empossado também, o juiz Augusto César Leite de Carvalho, que hoje é ministro do TST, tinha acabado de ser promovido a titular de Junta de Conciliação e Julgamento. E foi trabalhar comigo. E ao lado desse homem eu aprendi ali os princípios éticos e morais de um juiz que nasceu para ser juiz. E diuturnamente eu praticava aquilo. Eu estava tendo do lado ali de uma pessoa que contribuiu sobremaneira. Então a Justiça do Trabalho, por meio dos magistrados, dos servidores, contribuíram muito com a minha formação também como ser humano, não foi só como profissional. E o doutor Augusto César, nós ficamos 11 anos trabalhando ali lado a lado. Quando ele ascendeu a condição de desembargador, ele me convidou, Joelson, vamos para o gabinete. Era uma oportunidade que eu tinha de conhecer a segunda instância. Já tinha 10 anos de primeira instância, lá vou eu para a segunda instância, minutar voto, cuidar do gabinete, etc. Então conheci todos os meandros da segunda instância. Então lá estava eu, um conhecimento grande da primeira instância e agora um conhecimento grande da segunda instância. E a Justiça do Trabalho cada vez ficando mais familiar para mim. Então, quando o doutor César foi presidente do tribunal, ele mais uma vez me convidou. Joelson, eu quero lhe convidar para ser o meu diretor-geral de coordenação judiciária. Doutor César, não é muito para mim, não, que é isso, é você a pessoa, tudo bem, eu estou aqui, eu nunca perdi uma oportunidade, eu acho que eu topo aqui, eu estou aqui para servir. E fui, muito humildemente e tal. E nós já desenvolvemos, lá nos idos de 2005, alguma experiência já com processo eletrônico. E aí onde eu quero linkar, onde é que eu vim parar na 18ª, né? E essa nossa vanguardismo no processo eletrônico rompeu os muros do TRT-20, a gente já era conhecido no Brasil, era aquele tribunal que as pessoas iam lá buscar know-how. E eu, como eu coordenava a judiciária inteira, então o processo judicial eletrônico era muito comigo, eu fazia essa parceria com o diretor de coordenação administrativa. Então era eu que falava dos processos, das rotinas que nós já estávamos digitalizando, antes mesmo da Lei 11.419, né, que criou o processo eletrônico, a gente não tinha ainda lei. Então, aqui o diretor-geral de coordenação judiciária era o Marcelo Marques de Matos, hoje secretário da Corregedoria. E ele organizou um encontro nacional de diretores de coordenação judiciária e diretores gerais aqui, na inauguração do edifício de Alba Lusa, que hoje está cedido ao TRE Goiás, né? E eu vim aqui dar uma palestra sobre o processo judicial eletrônico, a experiência da 20ª região. Então eu vim aqui, me apaixonei pelas coisas de Goiás. Achei a cidade maravilhosa, uma cidade pujante, uma economia que crescia a olhos vistos, um tribunal que estava em franca ascensão, porque descobriram o Centro-Oeste. A década de 90 para frente, o Centro-Oeste começou a crescer. Claro, a Fundação de Brasília lá atrás já tinha colaborado com isso. E eu descobri aqui um mundo de oportunidades. Eu digo, é isso que eu estou procurando, oxigenar, eu preciso. E eu já estava pensando em vir para a 18ª região. Me apaixonei pelo Tribunal 18º. Eu digo, vamos... E todo mundo me procurando para a gente trocar experiências. Então, eu fui muito bem recebido aqui e pensei, não deu outro, eu vou para lá. Tirei férias, emendando com recesso, de 2006 para 2007, e fui passar, como todo bom nordestino, minhas férias no litoral. Aí fui para o litoral pernambucano, lá em Porto de Galinhas, uma praia paradisíaca. Quando eu estou lá na perna do hotel, observando o sol e tal, eu vejo descer um grupo de uma van recém-chegado do aeroporto, perguntei de onde é que vem esse pessoal? Falou, de Goiânia. Aí, legal, vou lá ver, ele estava apaixonado pelas coisas de Goiânia, e quando eu olho, eu conheço aquela pessoa. Quando eu vi aquela mulher linda descendo naquela van, um sorriso estonteante, quando eu olhei para ela assim, falei, eu te conheci, é do TRT. Quem era? Virgínia, minha atual esposa, que era servidora do TRT, trabalhou no cerimonial aqui. Então, talvez o que faltasse para eu de vez me apaixonar pelas coisas de Goiás fosse isso. Eu fui pego tanto pelo solo, pelas coisas do Goiás, pela culinária goiana, que eu sou apaixonado pela culinária goiana, e agora pego também pelo amor. Eu digo que eu sou apaixonado por Goiás 100% do tempo,
porque tive todo esse prêmio. Então, decidi, não me faltavam mais dúvidas. Eu tenho que ir para a 18ª região. Então, usei todas as minhas férias e o meu recesso para conseguir alguém da 18ª que quisesse fazer uma pergunta comigo. Então, isso me trouxe a Goiás. Foi o que eu plantei lá no meu pioneirismo no processo eletrônico, a minha repercussão nacional como diretor-geral de coordenação judiciária e o amor. Esse talvez o principal e meu maior motivo, e se eu pudesse lhe dar só uma resposta seria essa. O que me trouxe a 18ª região foi o amor. Joelson, você é diretor de uma das maiores secretarias do tribunal, a Secretaria de Mandados Judiciais, em que praticamente todo o pessoal faz os serviços fora do órgão. Como você consegue coordenar a unidade? Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu já fui diretor-geral de coordenação judiciária, já fui secretário de gestão de pessoas, já trabalhei na corregedoria com a equipe correcional, eu já trabalhei na Secretaria de Gestão Estratégica, na ouvidoria, não é pouca coisa. Agora, a Secretaria de Distribuição de Mandados Judiciais é a secretaria mais desafiadora que eu já enfrentei em toda a minha carreira, meus 30 anos aqui na Justiça do Trabalho. Justamente porque, exatamente o que consta na sua pergunta, eu tenho lá 53 servidores lotados, é uma mega secretaria, uma das maiores realmente, não a maior, mas uma das maiores. Desses 53, apenas eu e mais dois, apenas 3, trabalhamos propriamente dito interno, aqui no conforto, na segurança do fórum, né? Tudo que o tribunal nos oferece. Os outros 50 estão espalhados por toda a jurisdição de Goiânia e Aparecida de Goiânia, uma jurisdição enorme, e trabalho externo, o que é pior, solitários. Os oficiais de justiça eles trabalham sozinhos lá no fronte, claro, no mais das vezes, né? Às vezes a gente monta uma força-tarefa. Então, é muito desafiador. Eu estou aqui sentado, tranquilo, mas o meu telefone pode tocar a qualquer momento. Aí vem uma ameaça, um cárcere privado, às vezes um acidente de trânsito, um furto, um roubo, uma agressão, tudo pode acontecer, porque eles estão lá fora. Então, eu como diretor aqui dentro, eu tenho que eles sintam em mim tudo que o tribunal tem para oferecer para eles numa só pessoa. Eu tenho que centralizar isso. Então eu tenho que ser o gestor de pessoas, eu tenho que ser o diretor da divisão de segurança, eu tenho que ser o protocolo, eu tenho que ser o serviço médico. Tudo eles não têm esse trâmite forense que a gente, servidor interno, tem. Então eles têm que ver em mim toda essa segurança. E eu tenho que ter resposta e respaldo para eles, para tudo. Desde a renovação de uma certificação digital até a homologação de uma licença médica. Então, assim, é muito complexo e desafiador porque é algo inesperado. Às vezes está tudo muito tranquilo, está tudo muito perene, o telefone não toca, os mandados estão sendo cumpridos e de repente vira aquele inferno, aquela coisa, de uma hora para outra tudo se transforma. Então, eu tenho que estar sempre ativo, full time, de domingo a domingo, a qualquer hora do dia e da noite. Os oficiais de justiça talvez sejam os únicos servidores, assim, especificamente falando, que 24 horas por dia eu tenho oficial de justiça na ativa, todos os dias da semana, todos os feriados, no recesso forense, não há um minuto sequer que não tenha um oficial de justiça na ativa. A prestação jurisdicional ininterrupta, que está garantida lá na Constituição, o oficial de justiça é um ator imprescindível nisso tudo. Então, eles estão sempre alertas e eu, como diretor dessa unidade, tenho que estar, de igual modo, dando um exemplo, né? Eu costumo dizer lá que eu não sou um chefe, eu tenho que ser um líder, mas um líder situacional. Não aquele líder que é um preposto da administração, aquele capataz, aquele que quer que cumpra todas as regras, não. Nós não descuidamos dos regramentos, estamos aqui para cumprir todos os regramentos, mas ao mesmo tempo precisamos humanizar a norma, e não é fácil. O oficial de justiça é um servidor cuja especialidade é indispensável. Não adianta uma sentença bem dada no tempo, no modo, se eu não conseguir executar aquela sentença. Quanto foi essa condenação? O que adianta eu dizer para o empregado, você tem direito a 10 horas extras, você tem direito a uma férias retida, tem direito a um 13º que não foi pago. Ele fala assim, mas aí, quanto é isso? Aí entra a Secretaria de Cálculos e me diz assim, é 10 mil reais, o trabalhador já sabe. Opa, não quero saber quantas horas, eu quero meus 10 mil. Mas não adianta, se eu não trouxer os 10 mil para o juízo
para que o juízo repasse para o trabalhador, o ciclo não se fecha. E é o oficial de justiça que vai atuar nos processos mais delicados. É aquele que todos os recursos de eletrônica, do processo eletrônico, não conseguiu resolver, ele redunda no mandato tradicional de penhora. E essa penhora, essa expropriação de bem pessoal, presencial, é que o oficial de justiça vai atuar. Então, a secretaria, extremamente complexa. Agora, a palavra para a secretaria de distribuição de mandado judicial, no meu íntimo, é prazerosa. Eu adoro, é o que eu busquei, é o que eu gosto, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, e me parece, pelo feedback que recebo dos colegas, eles estão também felizes. Então, esse talvez seja a principal característica de uma liderança, você conseguir praticar aquilo que você prega, e que os seus liderados sintam que você é um apoio, que você está ao lado deles, muito embora eu seja um preposto da administração. Então, a secretaria é desafiadora, mas extremamente prazerosa. A central de mandados, ela não tem assim uma obrigatoriedade. Em regra, há centrais de mandados onde há mais de uma vara. Essa é, digamos assim, se eu fosse dizer uma regra para criar uma central de mandado, cria uma segunda vara na mesma jurisdição. Por quê? Porque o oficial de justiça, em verdade, a lotação originária do oficial de justiça é na vara, não é na central de mandados. Cada vara, de acordo com o número de processos que ele tem, que ele recebe, casos novos por ano, calculado no triênio, tem todo um cálculo para isso aí, tem um determinado número de servidores, dentre eles os oficiais de justiça. Então, 1, 2, talvez 3, enfim, depende muito da movimentação processual. Ocorre que quando você cria uma segunda vara na mesma jurisdição, você tem uma mesma área territorial coberta por 2 juízos, por 2 varas. Então, se eu colocar um oficial numa vara e o outro oficial na outra vara, nós teremos 2 oficiais, talvez indo para o mesmo endereço. Porque o mandado de uma vara, de um juízo, ele é autônomo. Ele não precisa combinar com o juiz da outra vara. Ele expede um mandado, digamos, para a empresa A. E o outro juiz expede também um mandado para a empresa A. Ele não pergunta assim, você tem algum mandado para a empresa A? Não, ele expede um mandado. Então pode ser que os 2 oficiais, um para cumprir o da vara 1 e o outro para cumprir da vara 2, se encontrem no mesmo endereço. Isso é contraproducente. Então, o que é que a gente faz administrativamente falando? A gente cria uma central de mandados, pega o oficial da vara 1 e da vara 2 e coloca na central. E aí a distribuição dos mandados continua sendo feita do mesmo jeito, os juízos expedem os seus mandados da maneira que eles acharem que devem, e os mandados caem na central. Só que, como eu sei, o que é que eu faço? No caso de 2 oficiais de justiça, eu divido a jurisdição em 2, norte e sul ou leste e oeste. E eu digo, todo mandado que sair para o norte é do oficial 1. O mandado que sair para o sul é do oficial 2. Eu melhoro e vou controlando isso. Se sair muito mais para o norte do que para o sul, eu vou equilibrando. Eu pego um pouquinho do norte e passo para o sul. Então, esse é o espírito da criação da central de mandados. Uma das vertentes, né? As outras, claro, fica mais fácil ter um poder central para um comando central, uma liderança central, digamos assim, para você padronizar os procedimentos. É mais fácil de você substituir férias, é mais fácil de você cobrir uma eventual licença médica, é mais fácil de você fazer uma ambientação com os colegas, de você impessoalizar, universalizar os procedimentos. É muito mais simples de você fazer controle estatístico. Então a central de mandados ela vem por esses motivos, dentre outros. Agora, onde nós temos central de mandados aqui na 18ª região? Aqui a gente segue meio que a regra. Onde tem mais de uma vara, nós temos. É o caso de Goiânia, que nós temos mais de uma vara, Aparecida, Itumbiara e Rio Verde, e Anápolis, que é onde nós temos mais de uma vara na jurisdição. As demais são vara única, não tem central de mandados. A peculiaridade é que, como Aparecida é praticamente uma cidade só, junto com Goiânia, nós juntamos as 2 centrais. Então eu, como diretor da Secretaria de Mandados Judiciais, eu fico com o pessoal de Aparecida e o pessoal de Goiânia numa única central. Claro, eu trato como jurisdições diferentes, mas na verdade é uma só central de mandados para Aparecida e Goiânia. É a maior demanda do Estado. Oficial de Justiça, eu costumo dizer, é uma vocação. Quando a gente pega um edital de concurso, vai fazer um concurso para oficial de justiça, a gente olha lá e fala assim, o oficial de justiça é aquele camarada que não tem um chefe chato olhando para ele não tem um horário para chegar, o cara fala assim, chegou atrasado, mas você já vai sair uma hora dessa,
Eu não preciso pedir para ele para sair para uma consulta médica. Eu vou trabalhar a hora que eu quiser. Se eu quiser levar meus filhos na escola e deixar para iniciar o cumprimento do mandato, depois eu começo. Eu posso marcar a revisão do meu carro a hora que eu quiser. Eu posso ir no cabeleireiro, eu posso viajar, eu posso... Eu sou tarefeiro. Ele pensa assim, olha que coisa boa. Eu vou fazer esse concurso aqui meio como uma marquise e depois eu vou continuar, vou ter tempo livre para estudar para outros concursos, que eu não quero isso aqui. Tem essa também. Só que o oficial de justiça, quando ele entra, ele vê que não é só esse bônus de não ter jornada de trabalho pré-fixada. Tem um ônus também. A gestão do tempo é muito importante. O oficial de justiça, ele é um escravo da tarefa, e a tarefa é muito difícil de medir. Quem vê um mandado, costuma dizer, não vê coração. Às vezes ele pensa assim, vou deixar para cumprir esse mandado aqui no final da tarde, que é coisa simples, uma mera intimação de testemunha. Eu chego lá em 10 minutinhos, eu cumpro e acabou meu dia. E ele chega lá no final da tarde, encontra a testemunha embriagada, às vezes drogada, às vezes solta o cachorro dele, o cachorro morde o oficial de justiça, provavelmente dito, ele bate o carro no percurso, às vezes é um camarada que está alterado, às vezes ele é assaltado no itinerário ou na porta ali do endereço do destinatário. Então, assim, é muito desafiador. E outra coisa, o oficial de justiça, ele é portador, como você falou, ele é temido por muitos, porque o oficial de justiça dificilmente ele vai procurar uma parte do processo para dizer assim, eu tenho crédito para liberar para você lá, eu tenho dinheiro para liberar para você. O oficial de justiça dificilmente ele leva essa notícia. O oficial de justiça, normalmente ele vai penhorar, ele vai arrestar, ele vai conduzir coercitivamente, ele vai buscar e aprender, ele vai remover. Então são todas notícias ruins. É você invadir a esfera de proteção das pessoas para tirar dela, para tirar o bem que ela tem, o patrimônio, para pagar uma dívida trabalhista, que na cabeça dela muitas vezes é uma grande injustiça. Então, assim, o oficial de justiça ele é meio psicólogo, conselheiro, assistente social, mas ao mesmo tempo ele tem que ter em mente que o papel dele ali é melhorar. Então, aconteça o que acontecer, ele vai ter que cumprir essa atividade dele. Então, realmente, temidos por muitos, mas é um papel digno e, como eu já disse, indispensável à efetividade da prestação jurisdicional. Porque nossa atividade é no front. O oficial de justiça está acostumado a sair de casa com sua pastinha de mandados, com sua trena, né, com todas as suas ferramentas de trabalho e atuar no hospital, no cemitério, no restaurante, na escola, na sede de um sindicato, enfim, nas residências, nos conjuntos residenciais. Então o oficial de justiça está acostumado com isso, penhorar, arrestar, remover. Aí de repente vem um isolamento social e fala assim, devemos ficar em casa. Para o servidor, nós que já estávamos bem familiarizados com o processo 100% digital, a gente pegou o computador daqui, levou para casa, perdemos o convívio forense, o convívio de coleguismo, mas conseguimos continuar produzindo em casa. Nós conseguimos realizar a maioria das audiências por telepresencial, as pessoas já estavam habituadas, né, com o veículo de comunicação instantâneo, com audiovisual. Então, assim, não foi tanto, mas do oficial de justiça nós puxamos o tapete. Eu falei, fica em casa, ele não quer que eu faça nada. O oficial de justiça não pôde fazer nada. O oficial de justiça às vezes tentava cumprir o mandado por e-mail, a pessoa não respondia. Quando respondia dizia que recebeu ilegível, às vezes criava dificuldade. E outra coisa, nós não tínhamos um regramento legal próprio para dar segurança jurídica àqueles atos. Então, claro, para ficar praticando atos que não têm segurança jurídica, que serão anulados lá na frente, é melhor não praticar. Então nós começamos a represar os mandados em março de 2020 e ficamos com esse passivo. E o nosso protocolo, quando foi lançado, o nosso protocolo de retomada, colocou os oficiais de justiça com razão, e deveria ter sido feito assim mesmo naquele momento, na etapa amarela. O oficial de justiça só volta ativa quando nós estivermos na etapa amarela. Só que entre a amarela e a vermelha tinha a laranja, que flexibilizava um pouco, não voltava, né? Então a gente ficou naquela, nossa, quando é que a gente vai chegar na amarela? E essa amarela que estava cada dia mais longe. E os colegas oficiais de justiça, eu preciso trabalhar preocupados com a prestação jurisdicional que não estava sendo efetiva, preocupados com os mandados que estavam represados. E quando a gente voltar, vai ser cobrança de tudo quanto é lado, eu preciso trabalhar.
Eu não estou me sentindo bem de ficar em casa, de o Estado estar me remunerando, de o imposto do cidadão estar me remunerando, eu em casa sem poder fazer nada. Então nós, em comum acordo, nós, oficiais de justiça, resolvemos que o lugar do oficial de justiça era na etapa laranja. Então, tão logo saíssemos da vermelha, que era o risco máximo, na etapa laranja nós voltaríamos. Isso foi realmente um desprendimento fantástico, um esforço hercúleo dos oficiais de justiça, dos colegas. Claro, preservamos todos aqueles do grupo de risco. Não, quem pertencer ao grupo de risco não deve voltar, nem na laranja, nem na amarela. Vamos com calma. Nós vamos trabalhar por aqueles do grupo de risco e vamos trabalhar também por aqueles que estão precisando trabalhar. E nós nos reposicionamos na etapa amarela, o comitê entendeu isso. Então, na pandemia, para nós, foi ficamos de mãos atadas, represando mandado, acumulando mandado, e os advogados cobrando, e muitas coisas voltando à atividade, e a gente sem poder voltar. E aí, logo na etapa laranja, nós começamos a voltar, aí veio a vacina, todos os colegas se vacinaram, o pessoal do grupo de risco, depois da segunda dose, e depois da quarentena tinha que se observar, também se sentiram à vontade. Agora, a 18ª região deu um respaldo muito grande para os oficiais de justiça. Mesmo que você não fosse do grupo de risco, e mesmo que você não se sentisse à vontade para trabalhar, eu não estou me sentindo bem, eu perdi um ente querido, eu estou abalado, você não voltava. Nós conseguimos fazer isso. Nós somamos os nossos esforços e conseguimos atravessar a pandemia. Tivemos algumas perdas, mas não foi por causa do trabalho. Nós perdemos por questões sociais, etc, que não vem ao caso. E lamentamos cada uma dessa perda. Quem perdeu um ente sabe o tanto que foi doído. Mas para nós lá a ideia era isolar agora, para que quando a gente puder voltar, não falte ninguém. E graças a Deus, dos colegas que estão lotados lá conosco, não faltou ninguém realmente. Regaçamos as mangas, fomos ao fronte, assustamos, sofremos, mas uma palavra de acolhimento, uma palavra de carinho, uma palavra de apoio resolveu o problema. Não vamos sofrer por antecedência. Vamos começar, vamos ver como é que vai se comportar. Eu tive mandado para cumprir dentro de uma UTI, eu tive mandado para cumprir dentro de cemitério, eu tive mandado para cumprir dentro de creches, eu tive mandado em todo que você possa imaginar, todas as frentes que você pode imaginar, dentro de igreja. E o oficial de justiça, mais uma vez, a 18ª região, forneceu todos os equipamentos de proteção individual necessários, álcool em gel, máscaras, face shield, deu orientações para os oficiais de justiça. A gente mais do que nunca recebemos respaldo da corregedoria para praticar os atos sempre com muito cuidado, mas nós fomos, enfrentamos e vencemos. Hoje não temos nem um passivo mais represado. Os mandados que cumprimos são aqueles que chegam ordinariamente na distribuição diária. São muitos, são mais de, eu diria que 300 a 400 mandados dia. Então a gente conseguiu colocar tudo em dia, preservamos os colegas do grupo de risco, preservamos os colegas que estavam atravessando o luto, que estavam abalados com a pandemia, que estavam sofrendo um sofrimento que a gente não vê, você não vê na pele, você não sabe, só quem sente é que percebe. Então vencemos, voltamos, não temos mais passivos, os poucos mandados que temos ainda, estão ainda por cumprir por questões peculiares da própria ordem, mas graças a Deus e graças a todo esse respaldo que a 18ª nos deu, nós podemos dizer que os oficiais de justiça venceram a pandemia. Joelson, qual é o quantitativo hoje de oficiais na 18ª região? Eu não controlo todos os oficiais de justiça. Antes eu controlava isso, porque tinha um projeto embrionário de a central de mandatos de Goiânia ser a central regional. Tinha-se a ideia de eu lotar todos os oficiais de justiça da 18ª região lá comigo, aqui em Goiânia, na central de mandados. Só que eu percebi na prática que Uruaçu tem as peculiaridades de lá, da sociedade, do juízo de Porangatu, isso é natural. Formosa, a lei é a mesma, o Código de Processo Civil é o mesmo, mas a sociedade, o costume é diferente, o conhecimento, até o convívio é bem diferente, o dia da feira. Então tem toda uma peculiaridade que não tinha como nós daqui, de tão distante, controlar tudo isso. Então são peculiaridades que precisa ter
uma liderança local. Então, não deu certo. Eu ainda cheguei a acumular aqui em Anápolis, Rio Verde, Tubiara, Aparecida e Goiânia só comigo. E nessa experiência que fizemos, a gente percebeu que não ia dar. Então, eu deixei de controlar o número de oficiais de justiça, mas eu digo para você assim que hoje passa de 100. Nós temos em torno de 100 e poucos oficiais de justiça, alguns cargos vagos, eu não sei lidar com precisão, mas passa de 100 o número de oficiais de justiça da 18ª região. Na sua opinião, qual o principal desafio como diretor de mandados hoje? Olha, o principal desafio nosso, sem dúvida alguma, porque às vezes o discurso é fácil, né? A palavra é bonita, ela é impactante. Mas você dizer assim, nós estamos num tribunal, é um órgão hierarquizado. Nós vivemos aqui pessoas e processos. E é exatamente isso, né? Falar, o maior patrimônio do tribunal são os seus servidores e magistrados. Isso é verdade. Agora, colocar isso na prática, na hora que você está principalmente numa área tão melindrosa como é lá, a área de mandados judiciais, então, assim, eu não tenho a menor dúvida. Entre pessoas e processos, eu fico com as pessoas. Só que eu preciso fazer isso na prática. E às vezes eu não tenho esse respaldo. Às vezes o advogado lá, às vezes até o juiz como um todo, ele quer dar efetividade ao processo dele, ele quer que aquele processo vá para o arquivo. Ele não está vendo lá o que é que está acontecendo no front. Por que aquele mandado está demorando um pouco mais para ser cumprido? Por que eu estou trocando o oficial de justiça? Por que eu estou montando força-tarefa? Por que eu estou indo com tanto cuidado? E não adianta eu colocar isso na certidão. A certidão circunstanciada ela é narrativa, ela não leva as emoções, ela não leva o olhar, ela não leva a percepção sensória do oficial de justiça. O juiz, eu imagino que deve ter sofrido bastante. Como é que eu vou inquirir uma testemunha se eu não estiver olhando para ela? A expressão do olhar, o gestual, isso fala muito. Então, o cumprimento de um mandado, cada um tem a sua peculiaridade. Então, o maior desafio lá da secretaria, e eu como líder, como chefe, como diretor da unidade, é exatamente isso. Entre pessoas e processos, eu ficar com as pessoas, mas não descuidar do processo, que é nossa atividade finalística, né? É nossa missão. Entregar a prestação jurisdicional a tempo e modo. É esse o desafio. O TRT hoje é um tribunal 100% eletrônico. A intimação e a notificação eletrônica já chegou na Secretaria de Mandados? Isso é polêmico, mas é fácil de falar sobre isso. Quando a intimação, os atos de comunicação puderem com segurança ser praticados 100% digital, não há por que expedir mandado para esses atos. A atividade do oficial de justiça é eminentemente presencial. Processo digital nenhum vai substituir isso. Nem inteligência artificial, nem as atuais ferramentas de tecnologia da informação. Um ex-presidente do tribunal costuma dizer que a Secretaria de Qualidade de Vida no Trabalho aqui é a TI. Eu concordo com ele. Realmente a TI nos dá qualidade de vida no trabalho a partir do momento que ele racionaliza a nossa atividade, né? Ele consegue trazer um sistema, um algoritmo, que com a base das informações que eu alimento ali, ele ajuda e diminui bastante os atos que eu praticaria fisicamente. Isso é realmente muito bom. Só que a atividade presencial do oficial de justiça, ela vai continuar sendo indispensável sempre. Não tem como eu encontrar um bem, por mais que eu consiga localizá-lo pelos meios eletrônicos. Eu consigo rastrear, eu consigo localizar o bem, eu consigo até imobilizar o bem. Mas a vistoria, a avaliação, o estado de conservação, o enquadramento dele no mercado, a lavratura de um auto de penhora, a nomeação de um depositário, a intimação de um réu ali que é resistente, tudo isso é prática, tem que ser presencial, não tem como eu fazer remoto. Agora, se for para fazer remoto, se pode fazer remoto, acabou o oficial de justiça. E uma prova disso é o sistema de penhoras eletrônicos, mas que a gente chama muito de bassin jude, né? Na origem. É um ato de penhora de dinheiro, só que é um ato eletrônico. Um sistema do Banco Central do Brasil permite que a própria vara
insira lá nome, CPF ou CNPJ dos devedores e um robozinho fica rodando em todo o sistema bancário. Onde ele encontrar dinheiro dele, ele traz para o juiz e fala, ó, achei esse dinheiro. O juiz intima ele e fala, ó, estou convolando esse bloqueio e penhora. O cara lá tem lá os prazos processuais dele para recorrer. Depois de resolvido, aquele dinheiro ali vai liberar e vai dar efetividade. Penhora é ato de oficial de justiça? Privativo não, eu não preciso que a vara dê um despacho dizendo a Secretaria de Mandados para que coloque no sistema a ordem de bloqueio no sistema Bacen Jude. Não preciso disso. A própria Secretaria faz. A mesma coisa pode acontecer com qualquer bem que a vara conseguir fazer eletronicamente, penhorar eletronicamente. Agora, os bens móveis, automóveis, semoventes, uma obra de arte, pedras preciosas, além de eu encontrar o bem, que é um processo físico, eu também preciso avaliá-lo. Se eu chegar, encontrei o bem, eu sei que ele existe, mas se eu não efetivar o ato da penhora e da nomeação do depositário, muitas vezes até da remoção ali, o devedor dilapida aquele patrimônio ali, esconde o bem e não adiantou nada. Então, assim, juízo 100% digital. Os oficiais de justiça serão inseridos nesse cenário? Serão, porém, na maneira tradicional. Agora, o oficial de justiça pode ser inserido também nesse meio digital? Também pode. Quando a gente tiver uma lei que dê segurança jurídica para os atos praticados eletronicamente e o oficial de justiça tiver bem diminuído a sua tarefa presencial, o que eu não vislumbro nesse momento, aí sim dá para fazer uma mescla das coisas. Mas a atividade presencial do front sempre vai existir. Joelson, o nosso regional está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que o que faz um tribunal de ponta advém da continuidade administrativa e da competência de nossos magistrados e servidores. Você concorda com essa afirmativa? Ou mais ainda, apontaria outros fatores? Eu quero começar dizendo que concordo plenamente. Aliás, quem seria eu para discordar? Porque eu sou testemunha, sou até fruto da continuidade administrativa, eu diria assim. Quando eu ingressei no tribunal, nos idos da década de 90, era muito comum, por exemplo, dizer que um cargo de confiança era da confiança pessoal do presidente. E aqui eu vou falar só das ideias, eu não quero citar pessoas, porque nem poderia fazer isso, porque eu não as conheço. Eu não conheço ninguém que tenha praticado isso, mas já ouvi falar, né? E aí ele nomeava por cargo de confiança pessoas que ele confiava. A esposa, a nora, a cunhada. Aí quando ele saía, vinha o outro e falava, não, é sua nora, é sua esposa, sua cunhada, não são da minha confiança. Aí tudo de novo, esposa, nora, cunhada. E a gente foi construindo com muita humildade, muita tranquilidade. Os próprios servidores foram mostrando que eram cargos que não dava para não ter continuidade. Podia ser até a nora, podia ser, tivesse ela competência para ocupar aquela cadeira. Certa feita, chegou um momento que o presidente começou a enxergar que as pessoas estavam ali ao lado dele, e eram servidores da casa, e eram estáveis, e eles estavam ali com suas competências, com suas experiências pretéritas, e com a capacidade enorme de fazer o tribunal crescer, mas precisando desse respaldo. Aí não adianta eu ocupar um cargo desse na sua gestão, se o próximo que vai entrar simplesmente vai me escantear para colocar outro. Então, assim, não que a gente precise perpetuar, não é isso, mas precisa ter projetos, e para ter projeto precisa ter continuidade. Então, quando a gente falava lá nos idos de 2006, que a gente precisava ter missão, visão, valores, saber onde é que a gente queria chegar, ter plano de ação, projetos de ação, falava assim, sim, mas eu preciso de tudo isso para 2 anos. Para 2 anos não dá. Com 2 anos não dá para executar um projeto, um planejamento estratégico em 2 anos. O horizonte é maior. O horizonte é muito maior. Aí o que é que a gente começou? Envolve o vice. Aí o vice começava a envolver o terceiro sucessor. E aí com essa visão, o tribunal, todos os tribunais, o serviço público como um todo, começou a ter continuidade administrativa. Claro, com permissão de suas excelências, sem dúvida alguma, é um regime presidencialista, é ele que manda, não tem nada demais se ele quiser fazer de uma maneira diferente, mas enfim. E aí hoje nós temos a Secretaria de Governança, que é uma secretaria completamente alinhada com esse princípio da continuidade,
Nós temos um planejamento estratégico sólido, nós temos missão, nós temos visão, nós temos valores e temos agora todos os cargos de gestão ocupados por servidores de carreira. Então isso é muito bom, nós temos chegando agora finalmente a gestão com competência. Então eu diria, a continuidade administrativa não é só uma máxima, que eu posso falar, aqui é a 18ª, não. A continuidade administrativa é tudo para o tribunal. Não tem como nós sermos criativos, proativos, inovadores, se a gente não tiver continuidade administrativa. E eu não estou falando em perpetuação em cargo e comissão, não. Longe de mim. É isso aí. Continuidade administrativa. Compromisso com a sociedade. Em se tratando de teletrabalho, que hábitos ou atitudes podem colocar a produtividade em risco? Como não permitir que isso aconteça? Quando há família, filhos pequenos, empregados, enfim, uma casa movimentada. Eu nunca tinha tido experiência com teletrabalho. Aliás, eu moro aqui perto do tribunal, é interessante, a maioria dos servidores aqui moram aqui, orbitam aqui, em redor aqui do nosso complexo trabalhista. E quando eu mudei aqui faz 5 anos, lá em casa eu não instalei nem computador. Eu tenho um notebook daqui, do tribunal, e eu deixava esse notebook lá para uma emergência, um final de semana, uma coisa que eu não pudesse vir aqui no fora. Eu falei, eu não vou instalar, não levo o serviço para casa, não vou logar, quando muito telefone, resolvo minhas coisas por telefone. Mas levar trabalho para casa, não. Já levei muito. Estava decidido a isso. Aí vem a pandemia. Aí lá vou eu com o meu computador para casa. Eu não tinha nem home office. Eu improvisei uma mesinha na minha sala, liguei o computador do tribunal, conectei a internet, e lá estou eu em home office. E aí é a mulher fazendo comida, é menino estudando lá, sem querer assistir aula telepresencial, é o cachorro, é o vizinho que chega, é uma entrega de compra que eu fiz, e é aquela coisa, vou deixar para mais tarde, e aí um liga a televisão, o outro liga o som, e aí eu disperso, é o telefone que toca, e ficou aquela coisa assim. Eu descobri que realmente eu não tenho vocação para o home office. O home office lá em casa, só se eu conseguisse levar os meninos para a escola, a mulher viesse trabalhar e ficar sozinho. Aí seria um luxo. Eu estaria em casa, mas com 100% da estrutura dedicada a mim. Mas ainda assim, eu prefiro trabalho presencial. Porém, eu sei que tem muita gente que produz muito mais. E, aliás, as estatísticas estão mostrando isso. E tem muita gente que até prefere. Tivemos um projeto aqui, quando o home vira office, né, que a Escola Judicial promoveu, junto com a administração do tribunal, e eu participei da comissão examinadora dos trabalhos e fiquei fascinado com os relatos dos colegas. Ouvi críticas extremamente construtivas, mas ouvi críticas também destrutivas, por assim dizer. Tem gente que fala assim, interessante, home office é uma enrolação. O cara finge que trabalha, ele trabalha muito menos. E tem diretor que não gosta, fala assim, onde é que está aqui no edital dizendo que você fez concurso para trabalhar aqui em casa? Eu quero você aqui, de 8 às 17, aquele negócio todo, né? Então, é um terreno, é uma zona cinzenta, eu diria. Quem gosta, que continue gostando. Quem não gosta, não se adaptou, que volte ao fórum. Eu voltei, aliás, eu quase que não fui, eu vim aqui trabalhar praticamente todos os dias, porque eu precisava desse trabalho central, mas assim, veio para ficar. Ele racionaliza realmente, ele economiza. Eu diria que a nossa estrutura ficou até para o cenário de hoje superdimensionada. Infelizmente, a gente tem que reconhecer isso. Mas uma coisa não substitui a outra. Tem muita atividade ainda. Eu, lá na minha unidade mesmo, se você for em qualquer horário do expediente, vai ter gente presencial trabalhando, apesar do meu pessoal trabalhar externo. Meu telefone é atendido presencial. Se alguém precisar da Secretaria de Mandados Judiciais e for ao nosso balcão, terá alguém para atender presencial. Então, uma coisa não substitui a outra, mas realmente veio para ficar. Joelson, como enfrentar os novos desafios ocasionados pelo esvaziamento do nosso quadro de pessoal, decorrente do alto índice de aposentadorias e diante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, enviado ao Congresso Nacional pelo presidente, no qual não prevê a realização de concursos públicos?
Quem mais sentiu na pele essa emenda constitucional que conteve os gastos públicos, sem dúvida alguma, foram os oficiais de justiça. E vou explicar por quê. O oficial de justiça é um cargo com especialidade. Quando você faz um concurso, você faz para analista judiciário, área judiciária, especialidade oficial de justiça. E o oficial de justiça, ele não pode fazer outra coisa, a não ser oficial de justiça. Porque ele tem uma gratificação de atividade externa, que, como o próprio nome já diz, tem que ser paga a ele. Mas só pode ser paga, é uma remuneração, ele leva uma aposentadoria, se ele estiver exercendo atividade externa, claro. Não impede, por exemplo, que ele ocupe cargo em comissão, diretor de secretaria, assessor de juiz, sem problema. Mas para outra atividade, que não seja de cargos de direção, ele não pode. Ele tem que ser realmente oficial de justiça. E aí vem um grande problema. Os colegas, claro, chegando à merecida aposentadoria, né? Muita gente fazia conta, quando chegar o meu dia, eu não fico nem um dia mais aqui no tribunal, eu vou aposentar, eu tenho outros projetos, eu tenho outros planos, eu quero aposentar gozando de plena saúde, eu quero curtir os meus netos, eu estou vivendo o meu melhor momento, e a gente ficava feliz, porque a gente sabia que no lugar daquele colega que a gente sofria por perder, vinha um outro, oxigenava o quadro, o pessoal do interior movia para a capital, os novatos iam para o interior, e o jovem que estava na sociedade já pensava no próximo concurso público. E essa ciranda, esse círculo virtuoso foi quebrado. Eu estou tirando a força de trabalho, os colegas estão aposentando, eu não estou repondo. O pessoal do interior não está vindo para a capital, o pessoal aprovado na lista do concurso não está indo para o interior, e o jovem que está lá formando, concluindo o curso dele, não está tendo oportunidade de concurso. Além disso, desse prejuízo social, vem a carga de trabalho. Porque eu que tinha 50, com 10 aposentadorias eu passei a ter 40, e a minha carga de trabalho continuou a mesma. Como é que eu consigo equacionar? Como é que eu fecho essa conta? Aí fala assim, não, mas isso aí, esse processo 100% eletrônico, é para você fazer mais com menos. Mas fazer mais com menos não é eu produzir mais com menos qualidade de vida, não. Não é isso. Fazer mais com menos é eu praticar menos atos físicos, a produção no final ser a mesma ou maior, e eu com isso ter mais qualidade de vida, eu otimizar o meu tempo, e não eu ter que diminuir o meu tempo, que seria de lazer, seria de descanso, seria para qualquer outra coisa, e eu ter que trazer para a minha atividade. Não é isso. Então, fazer mais com menos é você ter mais qualidade de vida, mais tempo para as coisas boas da vida. Não que o trabalho não seja, mas você dá a sua carga horária, a sua carga de tarefa e sobra o tempo para as outras coisas. Então, fazer mais com menos não é eu ter que produzir o mais, com menos gente, portanto, com mais trabalho. Não é isso. Então, nós estamos sentindo na pele. Como é que eu estou? Qual é a solução que eu encontrei? O oficial de justiça ad hoc. Nós voltamos lá, quando eu cheguei em 2011 lá na Secretaria de Mandados Judiciais, eu recebi com muitas incumbências. Uma delas era, nós precisamos corrigir, tem oficial de justiça ad hoc demais. Já tínhamos recebido recomendações da Corregedoria Geral para não ter tanto oficial de justiça ad hoc. O oficial de justiça ad hoc é algo que você se socorre na emergência. Então, para atender essas recomendações, nós enviamos projetos de lei para o Congresso e ampliamos o nosso quadro de oficiais de justiça. Fizemos concurso e demos posse a novos oficiais de justiça. Então, os oficiais ad hoc foram diminuindo, até que a gente praticamente zerou. Então, nós voltamos agora lá ao início de 2011, 2012. Estamos nos socorrendo novamente dos oficiais de justiça ad hoc, que são servidores de outras ocupações que desviam para vir para cá socorrer os oficiais de justiça, mas não é fácil, não é o ideal, mas é o que temos para hoje. Joelson, estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará substancialmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, a chamada quarta revolução industrial. A industrialização mudará de maneira radical e com ela o universo do emprego. E o homem já não é mais importante? Como fica? Essa pergunta, apesar de extremamente abrangente, e eu quero ser o mais comedido possível para falar sobre isso,
Eu até já respondi nas outras perguntas. Vem um pouco do fazer mais com menos, que estão confundindo a Revolução 4.0 com isso. Vem aquela de dispensar a mão de obra, o fronte, o presencial. Vem aquela de você não ter o convívio mais com os colegas, cada um se isolar em sua residência. Mas eu vejo a Revolução 4.0 como ela deve ser vista. Ela traz para nós instrumentos que facilitam o nosso trabalho. E com isso eu consigo produzir mais, mas trabalhando com menos esforço. Um grande exemplo disso é, quando eu ingressei na Justiça do Trabalho, era máquina de escrever. A gente não tinha sequer uma máquina elétrica, era máquina copista, manual, o carbono. Hoje em dia tem muitos servidores aqui que nunca nem viram uma máquina dessa. Não tinha GPS. Como é que o oficial de justiça consegue encontrar um endereço sei lá, eu não vou muito longe não vou nem nas zonas rurais não. O endereço aqui em Senador Canedo, como é que ele consegue encontrar lá o endereço residencial de um daqueles muitos conjuntos habitacionais sem ter um GPS? Ele vai gastar horas e horas se expondo cada vez mais, parando nas esquinas para pegar informação, gastando muito mais tempo, muito mais recursos com uma única tarefa. Então o GPS, os mapas digitais, o próprio processo judicial eletrônico, a possibilidade de ele não ter que vir aqui ao fórum para pegar os mandados impressos, ele já sair de casa, ele já tem uma impressora, um sistema, ele poder levar o processo eletrônico para a casa dele, quando ele recebe um mandado, ele recebe 100% das peças processuais. Essa é a Revolução 4.0. É você melhorar as rotinas, você otimizar, você fornecer ferramentas modernas para que a atividade, ainda que tradicional e indispensável, seja feita de uma maneira moderna. Isso é produzir mais com menos. Você hoje, além de diretor da Secretaria de Mandados, você é presidente da Justego, Associação dos Servidores da Justiça Trabalhista do Estado de Goiás. Poderia falar sobre essa experiência? É uma experiência enriquecedora. Mas, ao mesmo tempo, eu de vez em quando estou em casa, me vejo assim chateado com as coisas da Justego e dá vontade de chutar um balde lá. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Porque é muito oneroso. E às vezes eu escuto assim, você escolheu o que você quis. As pessoas às vezes veem o presidente da Justego como um empregado do associado. Às vezes vem o presidente da Justego, ou o que é pior, né? E eu espero que ninguém me enxergue assim, como um aproveitador da associação. Pelo menos esse eu não vou ser taxado nunca. Mas é uma experiência maravilhosa. A associação é o poder dar à coletividade algo que a gente precisa ter, mas que a gente precisa entender no que a gente está fazendo. A associação não é um brinquedo, a associação é uma empresa, ela tem CNPJ, ela tem uma legislação tributária, ela tem empregados, ela tem que atender todos os requisitos de uma empresa formal, é algo muito sério, ela tem uma contabilidade. A associação é uma coisa difícil de gerir, complexa. Os empregados da associação têm os seus problemas, a carga tributária, a carga fiscal. Além disso, temos associados de alto gabarito, todos nós somos muito qualificados. E, ao mesmo tempo, a associação tem que entregar algo. O que a associação pode entregar? Nós não somos um sindicato, né? A gente não tem aquela bandeira merecida, o sindicato está no papel dele, aguerrido. A associação não, ela é lúdica. O que nós temos para entregar são encontros, festividades, nós temos que entregar finalmente um plano de saúde bom por um preço melhor. Agora, quando a gente bate a porta de um plano de saúde, por exemplo, ele fala para a gente assim, como é que eu vou oferecer uma conta dessa para vocês de quase R$1 milhão, se vocês não entendem nem o que é cálculo atuarial, se vocês não têm continuidade administrativa, se a qualquer momento pode entrar um presidente aí que é contra tudo e contra todos, e eu preciso de alguém que tenha um perfil equilibrado, que tenha um perfil de continuidade, que saiba sentar na mesa negocial. Então eu quis dar à associação, e por isso que eu juntei os colegas tão gabaritados, eu devo a eles esse nome que a associação tem hoje, eu sou um mero aprendiz entre eles, esse respaldo.
esse carimbo, essa chancela. Hoje eu posso sentar com qualquer grande empresa, com qualquer grande parceiro e atrair os olhos dele para nós. Não é qualquer um que bate a porta da associação e fala, eu queria anunciar o meu produto aí. Não é assim não. Deixa eu conhecer você primeiro. Quem são os seus clientes? O que é que você oferece? O que é que nós temos realmente de valoroso para os nossos associados? Eu tenho aqui um portfólio maravilhoso, então não é qualquer um. Então, assim, hoje, felizmente, a associação é isso. É a área esportiva, é a área social, é a área do convívio, é a área da arte, é a área da cultura. É isso, a associação é isso. E uma associação absolutamente transparente, uma associação com suas contas absolutamente em dia, uma associação que está com suas portas abertas para qualquer tipo de auditoria e fiscalização e que eu possa bater no peito e dizer que eu estou cercado de pessoas da mais enorme hombridade, com tranquilidade, que o associado entregou em boas mãos, não a mim, mas aos meus pares, e eu quero logo fazer um sucessor. Quer saber, eu vou confessar agora, a associação precisa de um servidor aposentado. A associação precisa de uma pessoa que ame a 18ª região e tenha tempo para dedicar à associação. Não é fácil, eu posso colaborar, mas estar à frente da associação. A associação hoje tem assento em mais de uma dezena de comissões aqui no tribunal. E o tribunal, como todo mundo sabe, é um tribunal democrático, eu tenho voz mesmo. Às vezes a minha tese, a tese da associação, é divergente da tese da administração. Às vezes nós vencemos, às vezes nós perdemos, mas sempre no campo democrático. A associação hoje, ela senta onde senta do outro lado a mata. A associação hoje senta do outro lado onde senta a OAB, onde senta a Gatra. E nós somos formadores de opinião. Eu represento com muita tranquilidade a maior associação daqui do TRT de Goiás, que é a Associação dos Servidores. Nós temos legitimidade com quase 1.000 associados. Então é uma grande associação. Então eu fui honrosamente escolhido para representá-los. Então a associação é isso, é uma experiência maravilhosa, delicada, muito onerosa, mas também prazerosa. Gosto muito do que faço com muito prazer e meus pares me ajudam sobremaneira e tornam aquele fardo leve. Mas realmente, dentre tantas atribuições que eu já tenho como diretor da minha complexa secretaria, ainda tenho a associação também, mas é com muito amor. É o amor, eu devolvo um pouco do que recebo no Tribunal da 18ª Região, eu devolvo por meio da Justela. E a nossa sede campestre? Aquela maquete lá, quando é que vai sair? A sede campestre foi um sonho, né? Nós compramos aquele terreno com um grande investimento, hoje está muito bem empregado, super valorizado. Para quem não conhece bem a história, eu quero dizer só que a associação tem um terreno para que a pessoa possa se situar relativamente grande ali próximo à fábrica da Eternit, na saída para Guapó. E a gente chegou a fazer uma maquete nas gestões anteriores aí, e a gente tentava ter uma sede campestre. Só que a arrecadação da Ajustego é módica. A contribuição é de R$40, arrecada muito pouco, mal dá para a folha de pagamento da despesa ordinária. Você imagina uma sede campestre, com piscina, campo de futebol, eletrificação de tudo isso, manutenção, é um custo excessivamente alto. Então a gente teria que talvez onerar muito o custo da mensalidade da associação para talvez uma pouca utilização. Eu penso, eu digo isso por mim, dificilmente algum colega com os condomínios clube que temos aqui hoje, com piscina, sauna, salão de festa, jogos, academias, sair daqui para uma sede campestre, lá na saída para Guapó, que talvez com a piscina, com a churrasqueira, muito mais singela do que tem nos seus condomínios, até nas suas chácaras particulares, nas suas fazendas. Então, assim, realmente eu enquanto presidente, no meu mandato, eu não penso nem um pouco em tirar do papel a sede campestre da Ajustego, não vejo como. Enquanto servidor público, poderia compartilhar quais os fatos mais marcantes da sua carreira na Justiça do Trabalho? São muitos, mas eu vou pontuar 3 fatos. Um deles, o principal deles, foi o dia 19 de dezembro de 1992, quando eu tomei posse. O nosso tribunal lá da 20ª região tinha acabado de ser desmembrado da 5ª região e instalado na 20ª região.
tal qual aconteceu aqui também, que veio da terceira região, da décima, enfim, toda a história que todo mundo conhece muito bem. E lá estava a formação plena do tribunal. Eu não era da área do direito, eu era um acadêmico de história, e eu estava ali na formação do tribunal pleno, tomando posse como servidor público de um órgão que hoje eu me orgulho tanto. Então aquele fato foi marcante, eu fui para casa com uma sensação muito boa de horas e horas e horas de estudo, que me levaram a entrar pela porta estreita, mas a porta que todos podem passar, foi a porta do concurso público. Então aquilo marcou muito a minha vida, e o 7 de janeiro seguinte, eu achei interessante, nos deram posse no dia 19 de dezembro, e queriam que a gente entrasse em exercício. Eu achei estranho, porque não vem um recesso aí, vem. Enfim, eu acabei me negando, falei, não, se eu não vou trabalhar no recesso, eu não quero entrar em exercício, deixa para 7 de janeiro. E eu fui o único daqueles nomeados a não entrar em exercício no dia 19 de dezembro, deixei para 7 de janeiro. Mas, enfim, isso aí foi interessante. Depois eu fui entender realmente a dimensão do que estava acontecendo. Mas, enfim, o segundo fato foi justamente quando eu estive aqui, em Goiânia, me apaixonei pelas coisas de Goiânia. Eu vim aqui meio despretensioso, e nossa, Centro-Oeste, lá vou eu lá para aquele cerradão, né, aquela coisa que eu moro na praia, estou aqui no litoral, acostumado com essa brisa no rosto. Meu irmão tinha vindo aqui no congresso do curso de Ciências Contábeis e sangrou o nariz, disse que aqui era uma umidade muito baixa, e ele se sentiu muito mal, e eu fiquei preocupado com aquilo, fiquei com a imagem assim, preocupei comigo mesmo. E quando eu cheguei aqui não era nada daquilo. Nossa, eu me apaixonei, eu não conhecia Pequi. Não conhecia Pequi. Quando eu vi aquela cor, aquele aroma, aquele sabor, as coisas do Goiás são maravilhosas. Essa cidade linda, bem organizada, bem centrada, bem socialmente muito bem vivida. Então, o tribunal pujante, crescente, a economia, que a gente via que isso aqui era o lugar das oportunidades. E foi a justiça do trabalho que me trouxe. Então foi um outro fato marcante. E o último deles, o mais marcante de todos, que foi a Justiça do Trabalho também, que talvez tenha me dado o maior prêmio que eu já recebi na minha vida, foi a minha esposa, que é servidora cedida aqui ao TRT da 18ª região, e eu vim para cá também por conta dela, depois de tê-la conhecido em janeiro de 2007, e em fevereiro de 2007 aqui já estava eu. Então, foi graças a não fosse a Justiça do Trabalho, certamente eu não estaria aqui. Não pelas razões da terra, pelas razões da culinária, talvez pelas razões do coração, porque eu acho que o meu destino e da minha esposa já estavam traçados desde a nossa concepção, mas a Justiça do Trabalho serviu só para dar liga para os goianos. A partir de suas experiências, que palavras deixaria a um servidor que está iniciando ou que pretende entrar na área trabalhista? Olha, eu vou dizer para você, é apaixonante. Eu lembro que eu vivi a Justiça do Trabalho antes de fazer meu curso de Direito. Eu fui fazer Direito porque aqui dentro, se você não fizer Direito, as oportunidades reduzem bastante, né? Tem muito cargo de gestão que é privativo do bacharel em Direito. E é importante, o curso de Direito é um curso que todo mundo devia fazer, porque é um curso que lhe dá entendimento da vida como um todo. É um curso perigoso, mas para a pessoa que tem um equilíbrio, talvez, como todos nós temos, eu acho que é muito interessante. Então, o que aconteceu? Eu diria o seguinte: deixe se apaixonar, a Justiça do Trabalho continuará, a Justiça do Trabalho vencerá, a Justiça do Trabalho não será extinta, nunca será extinta. A Justiça do Trabalho é uma grande resolvedora, é uma grande pacificadora social. Um dos maiores conflitos sociais é o conflito da relação de trabalho, não só da antiga relação de emprego, da relação de trabalho como um todo. Vocês podem modernizar, uberizar, né? Chegou aí agora o Uber, está chegando todas essas relações de teletrabalho, home office, mas é a Justiça do Trabalho que vai resolver tudo isso. Então a pacificação social é a cara da Justiça do Trabalho. E sempre, enquanto houver sociedade, vai existir conflito e vai precisar de um pacificador. E o ramo da Justiça do Trabalho sempre existirá. Então eu quero aproveitar agora aqui e parafrasear o cancioneiro o Michel Teló, que fala: a felicidade está no caminho. Então, se você pretende entrar no Justiça do Trabalho, curta seus momentos de concurso, curta sua posse, curta seu exercício e não espere aposentar para ser feliz.
A felicidade está no caminho. Cada dia que eu ponho meu crachá no pescoço e eu atravesso aquela porta, eu me faço feliz. Eu me permito ser feliz. Então a felicidade está no caminho. E o tempo não espera de mim. Joelson, que mensagem gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? Imagine 20, 30, 50 anos. Eu, como eu disse, eu comecei fazendo um curso de História, né? Mas eu trabalhava durante o dia, o curso de História é um curso diurno. Eu pegava, era uma universidade federal, aí eu pegava matérias eletivas e pegava matérias optativas à noite. Só que a grade é 20% só da minha grade. Chegou um momento que eu tinha que ou largar o emprego, porque não tinha como eu conciliar. E eu conheço um pouco de História. Quando eu fui fazer o curso de História, eu já intentava em ser historiador. Pensava em fazer a bacharelado, né? Então eu tive muito contato com matérias inerentes ao curso de História. Eu já imagino esse vídeo sendo visto daqui a 10, 20 anos, como eu mergulho na história. Eu mergulho na história da minha cidade, eu procuro, e agora com o Dr. Google à disposição, eu vejo fotos incríveis, depoimentos incríveis. Eu sou apaixonado pelas coisas por onde eu passo. Por exemplo, a cidade de Aparecida, quem conversa comigo acha que eu sou aparecidense, que eu nasci em Aparecida. Dizem que eu conheço mais Aparecida do que as pessoas de Aparecida, porque realmente a minha família, a família da minha esposa tem muito vínculo com Aparecida, teve propriedades e negócios lá, então eu convivi muito com a sociedade aparecidense, então eu estudei a cidade de Aparecida. E quando eu pego um depoimento lá dos primórdios, da fundação de Aparecida, e eu vejo aquilo, claro, não tinha áudio e vídeo, é muita coisa escrita, é uma foto histórica, eu já me enriqueço tanto, aquilo me emociona tanto, eu imagino você pegar um vídeo, você poder chegar aqui e você ver o depoimento do primeiro juiz, do primeiro ouvidor, do decano, do diretor de secretaria mais antigo, do mais moderno, daquele que trabalha na recurso de revista, ou outro colega, de pessoas que têm a experiência, que têm a vivência. Isso é muito importante. Como será a Secretaria de Distribuição de Mandados Judiciais daqui a 10 anos? Será que esse meu depoimento aqui vai ter alguma coisa ainda que se enquadre com o momento de quem vai estar vendo daqui a 10, 15, 20 anos? Será? Vai ser interessante. Será que vai servir para alguém? Eu acho muito interessante. Eu espero ter falado menos de mim e mais das coisas por onde passei. Mas eu quero deixar isso, um relato, um cenário, uma certidão de oficial de justiça, circunstanciada por onde eu passei, tentando narrar os cenários por onde eu passei. É isso que eu quero deixar para a posteridade aí, dos que virão esse vídeo. Joelson, estamos saindo de uma pandemia causada pelo coronavírus, que assolou o mundo inteiro. Por algum tempo ficamos presos em nossas casas, sem poder trabalhar, houve muitas dificuldades, muitas vidas se perderam, o pânico, o medo tomaram conta de nós, né? Tomaram conta das pessoas. Acredito que nunca mais seremos os mesmos. Qual a maior lição deixada pela pandemia, na sua opinião? A pandemia nos ensinou a valorizar as pequenas coisas da vida. A partir do momento que você ficou dentro de sua lar, 24 horas por dia, convivendo só com seus filhos, só com seus entes mais próximos, seja qual for o cenário, o solteiro, o casado, o separado, que mora com o pai, que mora com a mãe, que mora com o neto, não importa. Cada um no seu cenário, mas só tomando o meu exemplo aqui, eu que fiquei, a minha esposa e os meus 2 filhos, dentro de um apartamento de um pouco mais de 150 metros quadrados, eu comecei a dar valor às pequenas coisas. Aí foi quando eu fui prestar atenção o quanto que a comida da minha esposa é gostosa, tanto amor que ela dedica àquela preparação, o tanto que os meus meninos são dedicados aos estudos, o tanto que eles lutam para serem autônomos, andarem com os próprios pés, o tanto que as 24 horas do dia devem ser valorizadas e devem ser utilizadas com cuidado.
tanto de amor que a gente tem que empregar nas ações, um tanto que os colegas de trabalho nos fazem falta, as rotinas de trabalho nos fazem falta, o ambiente forense nos faz falta, a convivência com os parentes. E eu aprendi que os seres humanos, talvez essa pandemia venha para nos mostrar esses 3 males, e a palavra da pandemia que fica é a resiliência. Nós aprendemos a ser resiliente. Quem foi mais resiliente sofreu menos. E temos 3 grandes males que estão atacando a sociedade hoje, e a pandemia veio para agravar isso: depressão, ansiedade, muita depressão, muita ansiedade e muito sofrimento. Depressão é quando você tem um excesso de passado. Você está em casa e começou a refletir: eu devia ter feito diferente, eu devia ter falado aquilo, eu não queria ter vivido aquilo, eu quero voltar. E aquilo causa a depressão na pessoa, você perde a coragem, a sua rotina mudou. Ansiedade é quando você quer resolver tudo hoje, eu não posso deixar para amanhã, tem que ser agora. E o sofrimento é quando você não consegue enxergar o amanhã. Então, se você não foi resiliente, você não conseguiu equilibrar essas 3 coisas, você sofreu demais na pandemia. Eu, graças a Deus mesmo, estou falando aqui, não é um jargão, é agradecido a Deus que sou, por Ele ter me dado sabedoria, de ter vencido a pandemia, fortalecendo ainda mais meus laços familiares, com a minha esposa. E quando eu falo em laços familiares, é a minha família central, meu núcleo familiar. Minha mãe é minha família de origem, meu pai, meus irmãos, meus filhos são minha descendência, mas o núcleo familiar, e a pandemia me fez ver isso, somos eu e a minha esposa. Os frutos desse núcleo familiar são nossos filhos. Serão os netos que os sucederão, que sairão do fruto que nós... E minha mãe é minha família de origem, mas meu núcleo familiar é minha esposa. Então eu aprendi que é ela quem vai cuidar da minha velhice. Sou eu quem vou dedicar minha velhice a ela. Quanto antes os meus filhos eu for desnecessário na vida deles, melhor. Então eles são flechas que eu quero lançar no mundo. E a minha esposa, essa sim eu fortaleci, é o meu núcleo familiar. E a pandemia veio para me mostrar mais ainda. Mais aliançado ainda eu fiquei na pandemia. Então, para mim foi amor. A pandemia foi amor. Respeitando, lamentando e sofrendo todas as perdas. Mas a pandemia foi amor. Quem é Joelson da Conceição Lisboa? Na opinião de Joelson da Conceição Lisboa. Se eu conhecesse Joelson fosse meu amigo, eu ia deixar a modéstia à parte. Ia dizer: Joelson é amor. E o amor está lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta. É aquele amor mesmo, é aquele que eu preciso. Meu paradigma é Jesus. Pretencioso, mas sou. Sei que eu não sei se eu consigo, não sei se não, mas é. Então, Joelson é amor. E no amor, é aquele amor de lealdade, de fidelidade, de honestidade. Eu não tenho o mínimo problema de falar sobre isso. Não tenho o mínimo problema de falar para isso aqui ficar para a posteridade. Eu sou leal, eu sou fiel, eu sou honesto. Meus alicerces são sólidos. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha família. Eu escolhi ser feliz. Então, Joelson é isso. Aconteça o que acontecer. Se fosse na minha juventude, eu diria assim: se me der um limão, eu faço uma limonada. E se vier gelo e açúcar, vira caipirinha. Então é isso, muita responsabilidade, muito comprometimento. Sempre, tudo que eu pego para fazer, que eu me coloco para fazer, eu vou fazer com dedicação. Não gosto de nada mal feito. E é um mal feito na minha medida. A pessoa pode achar maravilhoso. Eu não sou perfeccionista. Não sou perfeccionista, longe disso. Não sou. Mas eu sei que é uma coisa bem feita. E eu me dedico. E a dedicação leva as coisas bem feitas. Então, Joelson é isso. Joelson é amor. Eu amo estar aqui agora. Eu amo conviver com esse tribunal. Amo minha família. Eu amo o Brasil. Eu amo tudo que é certo. Eu amo tudo que é cristão. Amo também o que não é cristão. Eu amo a todos. A todos. Agora, sei muito bem qual é a vereda. Eu sei muito bem qual é o caminho.
E dele eu não descuido, dele eu não descuido. Então é isso. Joelson é amor. Acreditar em Deus. Mas um Deus vivo. Deus não é um Deus crucificado, sofrido, amordaçado. Não, não é aquele. É um Deus vivo. É Ele que fala para mim assim, ó, acredite no amanhã. Eu faço parte do seu amanhã. Eu estou te esperando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é nisso que eu acredito, isso que dá sentido à vida. Não me importa os obstáculos, não me importa o que vai acontecer. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu não tenho nenhum problema de falar da morte. Morrer para mim é prêmio. Como é que eu falo isso aqui perante as câmeras? Uma coisa que vai ficar guardada para o resto da vida, mas é verdade. Eu não estou preparado. Você quer ir embora? Não, não é que eu queira morrer, não, de forma nenhuma. Mas não sou eu que escolhi. Mas eu preciso estar pronto. Então o que dá sentido à vida é isso, é acreditar em Deus, um Deus vivo, um Deus que me promete e cumpre. Ele não é homem para prometer, mas ele cumpre. Então é isso, todos os dias quando eu acordo, eu estou meu pezinho no chão, eu agradeço a Deus por aquela noite de sono. E tenho certeza que Ele vai me proteger e me dar livramento durante todo aquele dia. Então é isso que dá sentido à minha vida. Peço por minha esposa, peço pelos meus filhos, peço por todo mundo que me vem a lembrança, pelos enfermos principalmente, mas entrego nas mãos dele. Então é isso que dá sentido à minha vida. Deus vive. Eu deixei de fazer alguma pergunta para você que você gostaria de responder? Deixou, mas o que é que eu poderia dizer? Não faltou. Claro, quando a gente vem para isso, eu fico pensando assim, ai, será que eu falo? Será que eu vou perguntar? Será que eu preparo o roteiro? Será que eu respondo previamente? Não. Vai lá, conta. Eu vim contar. Eu não vim fabricar, eu não vim criar, eu não vim inventar. Eu só vim contar. Então minha memória está bem viva, né? Então você diria assim, tem muita coisa que eu gostaria de falar se você perguntasse, como você não perguntou também não vou falar, para não nos prolongarmos, mas eu quero dizer para você assim que eu estou extremamente feliz onde nós chegamos agora nesse momento. 19 de abril de 2022, já são 20 para 5. Esse momento da minha vida é mais um momento ímpar. Se me perguntarem agora, Joelson, mais na frente fala assim, quando eu estiver aposentando, pontue para mim alguns momentos marcantes no tribunal, na sua carreira no tribunal. Um deles, com certeza, vai ser essa entrevista, esse bate-papo. Marcou minha vida, porque eu pude falar dos meus momentos de felicidade. Aliás, é só dos que eu lembro. Você perguntar para mim os momentos difíceis. Claro que existiram. Claro que existiram. Mas passaram, página virada. Só felicidade. Então, hoje eu estou feliz, mais um momento marcante da minha vida, da minha carreira, da 18ª região. Dia 7 de janeiro de 2023, eu completo 30 anos. E tem mais um carimbo agora, nesse momento que me fez tão feliz. Quero agradecer a administração do tribunal por ter, enfim, não sei de onde eles tiraram essa sugestão, não, por ter sugerido meu nome, e por você de também ter selecionado. Me fez muito feliz. Muito obrigado mesmo. Parabéns por esse trabalho. É extremamente valoroso, difícil, eu sei como são essas coisas. Eu sei como são essas coisas. Acredite, eu sei. Não é fácil, mas continue. Você está no caminho certo. E o que eu puder colaborar? Espero ter colaborado com alguma coisa. Mas você me fez feliz. O tribunal me fez feliz mais uma vez. Que bom ouvir essas palavras. E em nome do TRT, eu gostaria de te agradecer imensamente pelos seus depoimentos. Você pode ter certeza que você estará para sempre na memória desse tribunal e seus depoimentos enriquecerá sobremaneira o Centro de Memória, o acervo do Centro de Memória. Obrigado. Obrigada também.